Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa número 1 do Cultura Livre, agora de 2021. O Cultura Livre está aqui aberto para receber todos os nossos artistas mato-grossenses. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio artístico, o que eles estão produzindo. Então fique com a gente aqui no Cultura Livre e acompanhe o nosso segmento cultural. Hoje a gente vai falar com o cara da iluminação aqui no Mato Grosso, ele que é referência para os iluminadores. Ele, quando Deus estava lá criando o mundo, falou assim que haja luz, aí de repente apareceu o Lorival lá com uma lanterna iluminando. Então assim, é um cara que está com a gente aqui há muito tempo e que é muito especial e a gente gosta muito do trabalho dele. O Cultura Livre é fã do Lorivaldo. Lori, seja bem-vindo aqui no Cultura Livre, é um prazer recebê-lo, fico muito feliz. Boa noite, né? Boa noite a todos. Eu que estou realmente muito feliz de estar aqui, né? Podendo falar alguma coisa do trabalho, né? Podendo contar um pouco da história da gente, né? Principalmente o pessoal, né? Mais novato que está querendo entrar nessa área, né? E de repente a gente pode passar alguma informação, né? Alguma dica, alguma coisa assim, né? Pode ser útil para eles. Verdade, Louro também tá por dentro. Você ajudou a nascer muitos iluminadores aqui no Mato Grosso, né? Muita gente já teve aulas com você ou teve experiências de estágio, de trabalho. Então, assim, Louro, realmente você deu uma aquecida na iluminação aqui no Mato Grosso, né? Eu acho que sim. Assim, comigo diretamente, né? Porque quando a gente resolveu partir assim, para o lado mais empreendedor do negócio, né, quando eu percebi que, no momento eu percebi que daria para transformar isso num negócio. E então, as pessoas que vieram trabalhar comigo desde quando eu comecei como empresa, essas pessoas realmente aprenderam a trabalhar com luz. Elas ficaram muito boas, inclusive. Né? Assim, tem aí vários meninos que estão trabalhando em outras empresas hoje em dia, que elas aprenderam a fazer luz aqui com a gente, né? Sim. Que eu sempre, todo mundo que trabalhou comigo, eles que estão por aí, que porventura assistiram, eles são prova disso, eu nunca impedi eles de aprender. Eu sempre estimulei, sempre nas conversas, né? Eu falava o que eu pensava da luz e eles tinham a liberdade de aprender e tudo mais, porque eu acreditava nisso, né? Acredito, na verdade, nisso aí, que tem que deixar a pessoa criar, aprender, crescer e tal. Obviamente que essas pessoas, elas aprenderam, elas cresceram e seguiram o caminho delas. Né? Elas não estão comigo hoje, mas a gente encontra por aí e elas estão fazendo um trabalho excelente, inclusive, por aí. Também tiveram algumas oficinas que provavelmente eu não tive mais contato, mas eu acho que alguns continuaram trabalhando em algum lugar, por aí tem gente da área, né? Que está na área trabalhando, né? Que às vezes não aprendeu bem comigo numa oficina, mas pelo contato, pela conversa, acabou estimulando, acabou passando alguma informação, né? Mas os que trabalharam diretamente comigo, né, na empresa, eles realmente aprenderam a trabalhar com luz, entendeu? Sim. Viraram bons técnicos e estão aí na cidade. E é um campo que está muito aberto, né, a iluminação. Eu acho que é um dos campos assim, que tem muita oportunidade de emprego hoje aqui no estado. Né? A área cresceu muito, né, aqui. Hoje em dia realmente existe, né, existe mesmo a oportunidade da pessoa aprender isso e trabalhar, né, entendeu? Existe mesmo. Hoje em dia existem as locadoras, né, de som, de palco, de luz também, e que precisa de pessoas na área da luz, e normalmente não acha, né? Não tem. É claro que são segmentos diferentes, né? As locadoras atuam com luz, mas porém num outro mercado, numa outra situação. Sim. A luz cênica mesmo, onde a gente atua, que é uma luz voltada para espetáculo, né? De teatro, de balé, de ópera, concerto musical, né? A luz cênica é específica nessa área. Então, essa área, ela tem um pouco menos de mercado, né? Porque nós não temos muitas produções, né? Não temos, assim, uma produção constante, mas mesmo assim precisaria de gente para trabalhar na área da luz. Precisa, os teatros precisam, né? Sim. Por exemplo, nós temos o Teatro Sesc Arsenal, quem está cuidando lá é uma locadora, não tem um iluminador específico do teatro.
né? O Teatro Universitário tem um rapaz lá que está aprendendo a fazer, faz um trabalho legal, tudo. Mas durante um tempo o Teatro Universitário ficou sem o iluminador da casa lá, por não achar gente na cidade. O Zumira também ficou um tempo depois que arrumou um menino que trabalhou, saiu, depois ficou arrumar outro. Então existe realmente um espaço, existe pouca gente, mas na área cênica, para dar mais oportunidades, a gente precisa de mais produções cênicas. Sim. Mais teatro sendo feito, mais espetáculo de dança, mais concerto, tem um movimento maior nisso, aí vai exigir mais gente, mais profissionais. Então, mas existe o campo. Existe o campo e está aí, né, bem aberto. E Lori, conta pra gente um pouquinho, como é que você começa a se interessar por iluminação? Você sempre trabalhou com iluminação? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu, algum tempo atrás, né, um tempinho atrás... Foi ontem, né? Eu fazia teatro. Olha né? só. Eu queria ser ator de teatro, meu sonho era ser ator de teatro, né? Inclusive na época o meu sonho era ir para a Rede Globo e tal, como todo mundo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Hoje eu acredito que perdeu muito isso, essa vontade, porque existem muitas outras formas de fazer, né? Hoje, atualmente. Plataformas, a internet, né? Abrir um campo, você pode produzir o seu espetáculo, você apresentar até da sua casa e jogar na internet, e você está fazendo um trabalho. E isso é visto por muitas pessoas, né? Mas na época não, na época você tinha tipo assim, fazer novela, por exemplo, era o sonho na época de muita gente. Então eu também passei por isso, né? E eu comecei a fazer teatro infantil, né? Em 1982. Foi o meu primeiro espetáculo infantil, né? Na escola, né? No colégio, aqui no Campo Velho, né? Um grupo de teatro infantil, e aí eu fiz uma peça, eu gostei, né? Na época era bem jovem e eu queria, assim, procurar algo, fazer algo diferente e tal, né? Assim, e aí eu enturmei com o pessoal do teatro ali, fizemos algumas outras peças, e aí eu fui para um grupo adulto, né, um espetáculo adulto, a gente diferenciava isso, espetáculo infantil, espetáculo adulto, não sei o que e tal. E aí eu conheci o J. Estrevo, que é o Lau, né, da dupla Nico e Lau. Na época ele dirigia um grupo de teatro, né? O grupo chamava Folhas Produções, Folhas, depois virou Folhas Produções. E eu entrei nesse grupo e com ele, né, conheci ele e entrei no grupo. E esse grupo eu fiz vários espetáculos, assim, adulto, né? Considerado adulto, atuando como ator, né? E na época tinha o grupo Andanças, que era um grupo dirigido pelo Amaury Tangará, que era um grupo famoso, um grupo grande, né, de muita história aqui no Mato Grosso. E aí foi bem no período em que o Amaury estava saindo do grupo, mas aquele elenco continuou com o trabalho. E contrataram um diretor chamado Ney Han, que era também um diretor de publicidade, né? Ele tinha uma agência de publicidade na época aqui em Cuiabá. E o Ney montou um espetáculo, né, que ia viajar e precisava de ator. E aí eu me interessei em fazer parte do espetáculo, né? Que afinal de contas era o grupo Andanças, era um grupo que tinha uma história, tinha um nome na cidade, né? E então eu queria muito ir fazer esse espetáculo no grupo Andanças. Eu fui num ensaio, porque uma pessoa ia sair e ia abrir essa vaga, né? Eu fui. Aí chegando lá, isso já era 1987. E chegando lá, o Ney fala para mim assim, olha, o rapaz que ia sair não vai sair mais, ele vai permanecer no elenco, então eu não preciso mais de ninguém, né? Eu não preciso mais de você e tal. Aí eu, ok, né? Então, beleza. E eu ia saindo para ir embora, né? Porque já não precisa mais de mim, e ia embora. Aí ele falou assim, vem cá, nós temos vaga para iluminador. Aí eu pensei, né? Vaga para iluminador... Naquela época era algo totalmente impensável, entendeu? Era algo totalmente assim, ninguém falava isso. Ninguém sabia não que tinha, era não, eu mesmo subi no palco várias vezes fazendo peça, nunca olhei para ver se tinha luz ou se não tinha luz. Eu nunca me interessei por isso e nem ninguém na época se falava, nem ninguém queria fazer luz assim. Tinha umas pessoas que faziam na época e depois eu descobri, mas era muito assim, era algo paralelo. Eu sou ator e faço aqui uma coisinha de luz ali, muito primário, né? Muito amador mesmo, porque não tinha recursos. E aí ele falou,
sugeriu, né, que se tinha vaga de iluminador. Eu pensei, bom, eu topei a parada, entendeu? Falei, ok, beleza, eu aceito então. E o que tem que fazer? Ele tinha nesse ensaio alguns spots, né, de feito de madeira, com lâmpada incandescente dentro, e que estava ligada por um fio no interruptor. Então era uma mesa de madeira com vários interruptores. Então você apertava um botão, acendia um, apagava, acendia outro e tal. Ele me explicou basicamente e passou o ensaio. E aí ele ia dizendo, liga aquilo, liga aquela ali, liga aquela tal, e foi. Aí ele falou, eu vou dar essa passada, como a gente usa, né? Vamos dar essa passada, e eu vou te falando e você vai fazendo aí e tal. Depois você vai anotando e tal. Bom, no segundo ensaio, né, foi assim uma coisa muito interessante, porque no segundo ensaio, quando ele ia dizer que eu tinha que apertar tal luz, eu já apertava. Ele virava para dizer, opa. Ele virava para opa, pá, pá. E eu fiz todo o ensaio sem ele falar mais nada. Fiz todinho, ele falou, cara, você... Pô, legal, você tem condições de fazer, então beleza. E eu fiquei. Naquele momento ali, eu nunca mais fiz nenhum espetáculo de palco. Olha, você se apaixonou mais. Então pela iluminação. Foi assim, pá, peguei. Em seguida daquilo, eu fui para Brasília. Lá em Brasília, eu peguei uma coisa totalmente profissional, um teatro profissional, um teatro grande de Brasília, com luzes mesmo assim e tal. Eu fiquei super nervoso, porque eu não conhecia equipamento nenhum, não sabia de nada. A única coisa que eu sabia que tinha que acender aqui, acender ali, acender aqui, papai, essas coisas. Entendeu? O técnico montou, eu consegui operar tudo tranquilamente, e aí eu nunca mais deixei de fazer iluminação aqui em Cuiabá. Tudo quanto era espetáculo na época, eu estava fazendo luz, e aí eu conheci as pessoas, né, muitas pessoas me incentivaram, entendeu, a fazer, porque elas viam algo que eu não conseguia ver, eu mesmo não conseguia ver. Tipo o Luiz Carlos Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro foi um grande incentivador, entendeu? Dizia, nossa, trabalho fantástico, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu fazia sem muita noção, né? Sem entender exatamente o que... Mas é interessante isso que você está falando, Louro, porque vem daquele lugar do olhar de fora, né? Porque o iluminador também está dentro do espetáculo, igual o ator. Por isso que o ator precisa do diretor, esse olhar de fora, né? E o iluminador também, ele está em cena o tempo inteiro. Só que ele está em cena com a luz dele, né? E aí, aí você fala, a pessoa estava vendo, mas é esse olhar que o diretor tem, que é alguém que tem essa visão de fora de tudo, né? Porque por isso que a gente que às vezes está dentro, será que eu estou atuando bem? Será que eu estou fazendo certo? Ou o iluminador, será que essa luz está legal? Porque a gente está tão dentro do processo que a gente não consegue ter essa visão externa, né? E isso que você falou. E que legal essa pessoa ter te colocado. Eu falo que não existe acaso, né? Pois é, eu também achei muito interessante. Eu já ia embora, ele me chamou e fiquei ali. Então que fez ele ter esse estado, eu dedico a ele essa situação. Sempre falei, né? Ele já faleceu. Olha. E eu sempre dizia para ele quando encontrava, esse aqui que é culpado de eu estar nesse negócio aí e tal, né? E aí depois outros me incentivaram, né? O Luiz Carlos Ribeiro foi uma pessoa que me incentivou muito, um grande mestre do que também já faleceu. E tiveram outras pessoas, na verdade todos os artistas de Mato Grosso, de uma certa forma, porque acreditaram em mim, entendeu? Sim. Eles acreditaram e me oportunizavam de trabalhar, né? No momento que um ator ou um diretor me chama, ele está dando uma oportunidade, entendeu? O Lio Arruda, fez muito trabalho com o Lio Arruda, entendeu? Muito trabalho mesmo com o Lio, né? Eu fiz quase todos, eu acho, eu fiz todos os espetáculos do Lio Arruda, em teatro eu fazia luz. E na direção do Chico Amorim, né, que também ganhou uma confiança enorme em mim, que também já faleceu, o Lio também já faleceu, todo mundo... sim. Todo mundo está falecendo, né? Também daqui a pouco... Né, não é vida longa aí pro Louro. Então essas pessoas realmente foram me dando oportunidade de trabalhar, né? E além de outros artistas aqui da terra também, né? E eu fui fazendo. Fui ganhando experiência, né, fui entendendo melhor esse processo, fui lidando com equipamentos, né, fui fazendo cursos, e eu acho que uma coisa importante, né, para quem quer ingressar na área,
né? Eu sempre eu sempre tive uma atitude de estudar, entendeu? Estudar que eu digo assim, de ler a coisa, de estar me informando, né? Exatamente. Eu sempre procurei me informar através de revistas da área, de livros. Eu sempre leio. Até esse diálogo mesmo é importante, eu né? De leio, conversar com pessoas eu falo ao pessoal quando vou dar uma oficina, alguma coisa, que eu leio até a caixinha de lâmpada que você compra no mercado, atrás tem informações técnicas. Na caixinha tem informações técnicas de temperatura de cor, a frequência daquela luz ali e tal. Tem os dados técnicos. Leia até isso, porque isso é uma informação extremamente útil. Exatamente. Entendeu? Porque você vai ganhando visão técnica do equipamento, de lâmpadas e tal, e você vai trazendo, incorporando esses conhecimentos. E que espetáculo talvez seja legal usar essa lâmpada. Exatamente, aí você já sabe, a lâmpada tal... Porque eu já vi você utilizando, você falou agora, você fez um grande varal de lâmpadas assim, e ficou lindo, aquilo deu um resultado fantástico. Então, assim, acho que o verdadeiro iluminador é isso, ele conhece tão bem até a lâmpada do mercado que tem lá, que ele sabe o momento que ele vai poder usar aquilo, né? E aí, quando eu falo assim, eu sempre fui ligado nisso de buscar o conhecimento, né? Através de qualquer coisa que pudesse me informar a respeito da minha área, eu sempre busquei. E isso foi realmente muito favorável, né? Porque toda vez que eu lidava com pessoas, principalmente de fora, eu tinha know-how para conversar. Eu tinha informações para dialogar, né? E inclusive de ir para fora fazer cursos, né? Uma coisa também, eu nunca tive aquela coisa assim de ficar com medo de investir em mim mesmo, tá entendendo? Eu sempre procurei investir, à medida do possível, é claro, né? Porque tudo envolve dinheiro e tal. Mas, à medida do possível, eu sempre procurei investir em mim. Então, eu fui para fora mesmo, assim, fazer cursos, participar de feiras, de treinamentos, eu sempre fiz isso. Importantíssimo isso, né? Muito importante. Porque a iluminação, como o teatro, como qualquer outra profissão, é algo que vai aprimorando com o passar do tempo. Então vai surgindo novidades, isso. Uma coisa que antes você fazia que hoje talvez já existe uma forma de fazer que vai ser mais eficaz. A gente vê muito isso em todas as profissões, na verdade. Todas, né? Se você não buscar conhecimento, você fica parado ali. Sim. E, por exemplo, eu já fiz um curso uma vez que eu da área há muito tempo não sabia o tanto que tinha informações a respeito daquilo. Eu fiz um curso uma vez de 3 dias só sobre lâmpadas. Quando eu fui fazer, eu pensei, mas eu acho que um dia resolve isso, né? É nada, são informações infinitas. É incrível, e é um senhor, né, de idade, que ele é o único especialista em lâmpadas no Brasil. Olha só, entendeu? O único, né? É um dos únicos, assim, ele está formando pessoas, ele está dando curso pelo Brasil, né? Ele já tem uma idade, já deve ter uns 70 anos, alguma coisa, ou mais, não sei. E eu fiz o curso de 3 dias sobre lâmpadas, assim, então foi assim um curso muito rico, né, muito valioso. Eu vim com outra mentalidade a respeito de lâmpadas, né, assim, que lâmpada usar para quê, né? Tem exatamente isso. Vocês aí de casa, fica com a gente aqui no Cultura Livre, que já a gente volta aqui com o segundo bloco, contando um pouquinho mais sobre iluminação. E aqui você também pode aprender, porque o Louro estava dando várias dicas e falando aqui muito sobre luz. Então fica com a gente, acompanhe o Cultura Livre. Até breve.